Olá pessoal, tudo bem? Vim falar aqui hoje sobre mais um tema da história da arte. Vamos falar sobre a arte romântica, vamos falar sobre o romantismo no campo, principalmente da pintura e também da música. Quando a gente fala da arte romântica, é preciso entender o contexto em que ela surge, certo? E esse contexto recebe uma forte influência tanto do iluminismo como também do período marcado pela Revolução Francesa. No iluminismo, a gente tem ali a figura de Rousseau. Rousseau é um cara que vai escrever uma teoria sobre a linguagem, onde ele destoa um pouco daquela concepção racional, né, de sociedade, de mundo, do próprio saber que os filósofos iluministas acabaram estabelecendo. Para Rousseau, o primeiro grito que o homem teria dado não teria sido por uma questão de necessidade, de sobrevivência, e sim por emoção. Então temos na teoria da linguagem de Rousseau já o elemento importante que traz a emoção como algo produtivo, como algo que provoca transformações. Rousseau também é o autor da teoria do bom selvagem, querendo dizer que o homem, antes do surgimento da sociedade civil, da sociedade civilizada, organizada, quando esse homem vivia sem um regramento social, ele vivia melhor, ele era mais feliz, a sociedade inclusive não tinha violência, não tinha também desigualdade social, certo? O homem era bom, o bom selvagem. E não havendo esse regramento, vivia-se o quê? De maneira mais instintiva, as vontades humanas se manifestavam mais sem o controle, né, limitador da razão. Nós temos também, após, né, a teoria de Rousseau e a filosofia iluminista, a Revolução Francesa, que vai valorizar muitos direitos individuais. Valoriza-se então a individualidade, a visão de mundo individual, ou seja, subjetiva, a subjetividade, certo? Nesse caso, valoriza-se o homem, a sua visão de mundo, e não exatamente a ciência, certo? Através de regras construídas a partir de um debate, a partir da confrontação de ideias. Não, agora não é essa visão coletiva que a ciência produziu a partir de um grande criticismo. Não, agora é a visão individual, e essa visão individual, subjetiva, é dominada sim pelo florescer dos sentimentos, das paixões, das emoções humanas, certo? Temos depois da Revolução Francesa ainda, em 1820, 1830 e 1848, ali ó, três momentos importantes de revoluções liberais, inspiradas em grande parte nos ideais da Revolução Francesa, né? Que queriam obviamente romper com o antigo regime, com a ideia de governos absolutistas e também com privilégios do clero e da nobreza, rompendo também com tradições medievais, feudais. Agora, surge também aí movimentos nacionalistas, como por exemplo, movimentos que surgem a partir das invasões napoleônicas. Napoleão bagunçou o mapa da Europa, invadindo vários territórios. Ele invadiu a Espanha, destronou o rei da Espanha, Fernando VII, colocou no trono seu irmão José Bonaparte, invadiu Portugal e provocou a fuga da corte portuguesa, invadiu uma parte do que seria hoje a Alemanha, acabou com o Sacro Império Romano Germânico, fundando a Confederação Germânica em 1806, invadiu também o sul da Itália. E quando ele invade esses territórios, sendo ele um seguidor das ideias da Revolução Francesa, ele faz isso em nome da liberdade desses povos, pelo menos é o discurso que ele impõe, querendo dizer que esses povos, até então, estavam dominados por um regime absolutista, extremamente repressor, né, marcando aí um forte autoritarismo desses governantes sobre a população em favor de benefícios exclusivos, né, de privilégios de algumas classes como o clero e a nobreza. Então Napoleão, ao invadir esses territórios, ele provoca uma reação nacionalista desses povos, que são contra uma invasão estrangeira. Mas ao mesmo tempo ele também insufla esse espírito de liberdade desses povos que estavam submetidos a governos extremamente autoritários. Então nós vamos ter movimentos nacionalistas, sim, mas motivados por ideias liberais. Os mais importantes foram a unificação da Alemanha entre 1864 e 71 e a unificação da Itália entre 1859 e 1870, certo? Agora, nesse contexto do século XIX, nós temos também aí a Revolução Industrial, né? A todo vapor, literalmente.
acontecendo com mais intensidade na Inglaterra, né, o berço da Revolução Industrial, mas também essa revolução se expandindo para outros países, como a própria Alemanha, no contexto da unificação, né, Itália, França, Bélgica, entre outros países. Muito bem. Nesse contexto se forma a classe operária. E nós vamos ter também intelectuais, com o objetivo de defender uma melhoria das condições de vida e de trabalho da classe operária. É nesse contexto que surge o materialismo histórico de Karl Marx e Friedrich Engels, que vão defender o quê? As lutas de classes como um meio de se alcançar transformações positivas para a história. Segundo Marx, a história das sociedades é a história das lutas de classes. E nessas lutas de classes, o que a gente tem? A gente tem o confronto, o conflito, o enfrentamento, a instabilidade, a transformação. O romantismo é marcado por tudo isso, certo? A subjetividade individual, sim, mas nessa subjetividade, o florescimento das paixões, das emoções, dos sentimentos, das angústias, das inquietações humanas e, ao mesmo tempo, essas emoções trazem o quê? Instabilidade. A mesma instabilidade de um ambiente marcado por muitas transformações, seja as transformações tecnológicas e econômicas que a própria Revolução Industrial trouxe, seja as transformações políticas por conta das revoluções liberais e nacionalistas, e sejam também as transformações desejadas a partir das lutas de classe para a melhoria das condições de trabalho e também de sobrevivência, certo? De vida. Até que algum desses movimentos, né, inspirados pelo materialismo histórico, também venham defender a ascensão da classe operária ao poder, certo? Como a gente vai ver em 1870 e 71, quando acontece a primeira experiência socialista da história, a Comuna de Paris, por 70 e poucos dias, né? Muito bem, é nesse contexto que então temos uma mudança da forma de pensar, de enxergar o mundo. E essa nova visão de mundo, obviamente que influencia o quê? A estética, o estilo artístico, seja na pintura, seja na literatura, que nós não vamos ver aqui, porque você vê isso na aula de literatura especificamente, mas também na música. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre a pintura. Nós temos como maior pintor do romantismo e a obra mais emblemática do romantismo, temos Delacroix, com a sua obra A Liberdade Guiando o Povo. Tem muita gente, até professor de história, muitas vezes se engana, né, com essa pintura, achando que ela faz referência à Revolução Francesa de 1789. Não, ela faz referência à Revolução de 1830, que vai derrubar de vez a dinastia Bourbon do trono, né? Vai derrubar aí o rei Carlos X, tá? E instituir um governo liberal, uma monarquia parlamentarista, tendo o rei Luís Felipe de Orleans ao trono. Temos aí nessa pintura o que? Olha só, a ideia de, primeiro, movimento, certo? A ideia de força, é uma mulher que empunha a bandeira da França revolucionária, certo? No seu braço. A gente tem aí uma certa dramaticidade, corpos atirados ao chão, né? Temos também a posição diagonal, o corpo dessa mulher está levemente inclinado, numa posição que indica, né, transformação, movimento, instabilidade. E temos aqui também a abordagem de temas históricos, sejam temas históricos recentes para aquela época, como a Revolução de 1830, ou ainda temos históricos do passado, certo? A gente vai ver que nessa história de sentimento nacionalista, de paixão nacional, formação da identidade nacional de vários países, há uma busca pelo passado dos povos que constituem esses países para criar uma identidade. Então haverá aí, obviamente, a retomada de temas históricos também do passado, né? Criando aí uma ideia de mito fundador dessas nações que estão se formando. Além de temas folclóricos, que também, né, definem aí a identidade de um povo, né, de uma nação que se forma. Temos também aqui, ó, a pintura de Turner, o maior pintor, né, do romantismo inglês. Chuva, vapor e velocidade. É um trem que ele está representando, né, num contexto aí da Revolução Industrial, mostrando a ideia de força, de movimento, né, um ambiente instável. Muito bem. Agora vamos lá. Nós temos aí a figura de Guerrico. Guerrico é um dos pintores mais tétricos, mais soturnos, mais macabros do romantismo. Um francês que vai trazer nessa pintura aqui à esquerda um estudo sobre as cabeças de vítimas de tortura, certo? Temos também aqui, ó, a balsa da Medusa. A balsa da Medusa é o que eu vou usar para analisar aqui uma coisa muito importante. Vejam só,
essa balsa está avariada, está destruída. A gente percebe que o mar é revolto. A situação aqui é de instabilidade. A água parece já dominar a superfície da balsa, provocando o seu afundamento, o seu naufrágio, certo? Temos aqui corpos em posição diagonal, como eu tinha falado. Tem aqui o contraste luz e sombra. Tem também o uso de cores vibrantes, como o vermelho. E em tudo a gente percebe o quê? A ideia de violência, de transformação, de inquietação. A morte, o mistério do desconhecido, né? O drama humano em relação à incerteza do futuro, a incerteza do porvir, né? Do futuro. Então essa ideia de instabilidade que o Guerrico traz com esses temas soturnos, com esses temas macabros, tem a ver com o quê? Com um quadro de transformações que a Europa vive. O século XIX é um século dos mais instáveis, momento de grandes mudanças, seja pelas revoluções liberais, pelos movimentos nacionalistas ou pela própria revolução industrial, os conflitos de classe, tudo está se transformando muito rapidamente na Europa. Então, o que será, né, da Europa, pensavam os europeus? O que será do mundo, pensava, né, o resto do mundo? Ora, não temos uma certeza em relação a isso. O que está por vir realmente é algo que foge da nossa capacidade de compreensão, de previsão. Então, o futuro é para nós um mistério, assim como a morte, né, que é o futuro que nos espera, que é sempre também algo sempre misterioso. Então o tema da morte serve para tratar, né, dessa indefinição que é a vida humana no futuro, por conta dessa grande avalanche de transformações que vive a Europa, principalmente no século XIX. Temos aí também ainda com Guerrico aí a cabeça de um homem guilhotinado. O Guerrico nasce no contexto da Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa é para um francês que nasceu durante, né, os anos da Revolução, algo que vai marcar o imaginário, né? Ele traz aqui também peças anatômicas. O que ele quer dizer com isso? A ideia do horror, do assombro, né? Justamente por conta de toda a incerteza, todo o mistério que é a vida humana no século XIX, por conta desse quadro de instabilidade, de transformações. O contraste aqui do claro e do escuro, né? Mostrando esse momento de muitas rupturas, conflitos de classes, seja pelos movimentos liberais, onde a burguesia luta contra a nobreza, seja pelos movimentos operários, onde a classe operária, o proletariado, né, aí está combatendo a burguesia, seja ainda também pelas mudanças que acontecem por causa dos movimentos nacionalistas. Tudo isso traz uma vida, uma transformação pulsante, a ideia do vermelho, do sangue, das cores vivas, né, porque algo que se transforma é algo que está vivo. Então por isso as cores vibrantes. E também aqui o claro e o escuro, certo? Essa coisa do conflito desse que marca o contexto em que vive a Europa. Vejam que não dá para dissociar a estética da pintura do contexto, né, político, social ou econômico e também, claro, cultural que se vive na Europa no século XIX. Temos ainda aí temas que trazem, né, a condição humana. A condição humana no sentido de que o homem não é capaz de definir totalmente a sua vida. A sua vida está mergulhada numa série de fatos que fogem à capacidade humana de controlá-los, de prevê-los ou mesmo de direcioná-los, certo? Temos aqui Saturno devorando um de seus filhos, uma pintura de Goya, um pintor espanhol aí do romantismo. Pessoal, Saturno na mitologia romana equivale ao Cronos da mitologia grega. Vamos lembrar um pouquinho da mitologia para entender o que o Goya quer dizer com isso, né, sobre a condição humana. É o seguinte, ó, segundo a mitologia grega, Caos vai dar origem, é um dos deuses primordiais, tá? Vai dar origem a uma deusa chamada Gaia. Gaia é a Terra. Gaia vai gerar um filho, que vai ser Urano, que representa o céu. Urano, o céu, deita-se sobre a Gaia, a Terra. O filho deita-se sobre a mãe. Uma relação, né, incestuosa entre essas divindades. E dessa relação incestuosa nasce uma geração de deuses, os titãs. Mas acontece, né, que um desses titãs, Cronos, revoltado com essa geração de criaturas monstruosas, vai se revoltar contra o pai, Urano, e vai pegar uma foice e vai castrar Urano. E se Urano, castrado, agora não consegue mais gerar filhos, não tem mais sentido que ele seja o Deus principal, se ele não tem mais a capacidade de criar, que Deus é um Deus que não é mais capaz de criar, né? Então é nesse momento que Cronos,
ocupa a posição de Deus mais importante no lugar de seu pai Urano. Mas Cronos vai ouvir num oráculo a profecia que diz que um dos filhos dele irá fazer com ele a mesma coisa que ele fez com o pai, irá destroná-lo. Então Cronos, como mostra aqui a pintura de Goya, passa a devorar seus filhos. Cronos era casado entre aspas, com a deusa Reia, que era sua irmã. E sempre que Reia estava ali grávida, prestes a parir um filho, quando ela paria o filho, Cronos ia lá, tomava esse bebê e devorava, certo? Devorando esses filhos. Até que vai acontecer um fato importante, que é quando Reia vai, em vez de entregar o filho recém-nascido, vai entregar uma rocha envolta no manto. E aí Cronos vai devorar a rocha, vai engolir a rocha e vai acabar vomitando os seus filhos que haviam sido devorados por ele. E o deus que tinha nascido e que foi preservado, que foi escondido, é Zeus, que depois vai se revoltar contra Cronos e ocupar a posição do deus mais importante. Mas olha só, Cronos devorando um de seus filhos. Cronos, na mitologia grega, é o deus do tempo. É o tempo que nos devora. Pessoal, vamos imaginar o seguinte, ó. Desde que nascemos, a gente se transforma em função do tempo, né? Depois dos 20 e poucos anos, 30 anos, a gente começa a perder cabelo, por exemplo. O que é isso? É o tempo que vai nos consumindo, e ele vai nos consumindo lentamente, nos levando à velhice, para aqueles, claro, que não morrem, né? Para aqueles que morrem cedo. Vai nos levando à velhice. E esse tempo vai nos consumindo lentamente, vai nos devorando, nos mastigando lentamente. Ó. Esses poucos cabelos aqui, o que é isso? É Cronos devorando esse filho do seu tempo, lentamente, certo? É a condição humana diante do tempo. Nós não somos capazes de gerir o que a natureza nos faz, o que o tempo nos faz, consumindo-nos ao longo, né, do passar do tempo. Então, olha só, por mais que a gente queira usar nossa capacidade racional de compreender o mundo, a gente não consegue lidar com o absurdo da vida, que é justamente, né, aquilo que acontece com nós e que a gente não consegue prever, que a gente não consegue controlar, certo? A condição humana na visão da arte romântica é justamente uma condição de impotência para uma série de questões, de fatos, de acontecimentos que nos cercam e diante dos quais muitas vezes a gente não consegue agir, certo? Muito bem. O tempo seria um dos fatores que impõe a nós uma das condições mais absurdas. Nós não conseguimos lidar com o tempo. Não dá para parar o tempo, já dizia o poeta Cazuza, né? O tempo não para. O tempo todo nos consome. Cronos, o tempo todo nos devora lentamente. A imagem aqui tem, obviamente, né, um apelo violento, tem uma cena dramática e violenta, mas significa filosoficamente justamente a ação do tempo sobre nós, certo? Só que se a gente for analisar, comparar, por exemplo, uma foto minha com esse cabelo ralo, com quase 39 anos de idade, e pegar uma foto quando eu tinha 16 anos com meus cabelos fartos, quando eu tinha a idade de vocês vão perceber como o tempo é violento, como Cronos consegue ser violento com os seus filhos, certo? Muito bem, agora vamos falar sobre a música, certo? A música agora, ela é diferente da música neoclássica. O romantismo traz uma ruptura com aquele equilíbrio, com a racionalidade do neoclassicismo. Lugar daquelas músicas bem compassadas, bem marcadas, bem quadradas de Mozart, por exemplo, pam 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 pam. Não, lugar dessa coisa, né, bem compassada, bem regrada, vamos ter aqui maior dramaticidade, dinamismo. As músicas, elas aceleram, depois elas ficam mais calmas, certo? A gente pode dizer que Beethoven é um dos precursores do romantismo. Ele nasce influenciado pelo neoclassicismo, mas a sua música já tem os ambientes de instabilidade, como por exemplo a Quinta Sinfonia, a Sinfonia do Destino. Ela começa como pam 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 pam. As notas, é bem certo, estão aí bem distribuídas, né? Tum 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 tum, né? Bem distribuídas, sim, mas a sensação que a música cria é a ideia de suspense. Pam, 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 e aí vem.
Também tem uma coisa bem compassada neoclássica, né? Sim, mas de novo o suspense, certo? E essa coisa da instabilidade. Beethoven já traz na Quinta Sinfonia esses elementos do suspense, da dramaticidade, do dinamismo, ou seja, hora é mais rápida, hora é mais lenta. Tem uma parte da melodia aqui, ou seja, a coisa fica mais suave, sai daquela agressividade misteriosa inicial e vai para uma coisa mais, né, digamos, lenta. Esse dinamismo quer dizer o quê? Justamente essa coisa de ser mais rápido, mais grave, depois ser mais lento, mais suave, criando a ideia de suspense, a ideia de instabilidade. Tem hora que a música fica mais lenta, mais triste, tem a ideia de uma subjetividade, de uma introspecção até mesmo melancólica, que a gente vai, por exemplo, perceber em obras como a do pianista polonês Chopin. Vocês vão ter que ouvir Chopin, tem que ouvir Chopin. Para de ouvir somente Anitta, tem que ouvir Chopin, tem que ouvir Tchaikovsky, O Lago dos Cisnes, certo? Uma das coisas mais lindas que a humanidade produziu para vocês, deixa como legado no tempo. E a gente precisa, obviamente, né, fazer jus ao que a humanidade nos legou em termos de beleza artística e ouvir sim Tchaikovsky, ouvir os noturnos de Chopin, Polonaise de Chopin, certo? Temos também temas históricos. O Tchaikovsky é um cara que, por exemplo, vai compor a sinfonia chamada Tempestade, trazendo aí uma comemoração pela vitória da Rússia contra Napoleão em 1812. O próprio Chopin vai também buscar uma identidade nacional, sim, momento nacionalista, em que os temas históricos do passado, os temas folclóricos ajudam a definir a identidade nacional. No Brasil nós temos o quê? Pam, 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 pam. O Guarani, que todo dia às 7 horas da noite, na abertura do programa A Voz do Brasil, toca, né, esse programa criado lá pelo Vargas nos anos 30, então, até hoje tem, e toca o início da ópera O Guarani. Guarani o que é? É justamente utilizar o tema do índio, esse elemento fundador da nacionalidade brasileira, para justamente, né, definir o Brasil como um país, como uma nação, como um grupo de pessoas que comunga dos mesmos sentimentos. Eu estou falando do período do Segundo Reinado, eu estou falando da metade do século XIX, em que a ópera Guarani, assim como outras várias óperas desse período do romantismo, vem trazer aí temas históricos, temas folclóricos, certo? Que ajudam a definir a identidade nacional. E é isso o que temos de mais importante sobre o romantismo. Espero que vocês possam escutar aí, ó, a Cavalgada das Valquírias de Richard Wagner. Pam 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 pam, certo? Tchaikovsky, O Lago dos Cisnes, Chopin, entre outros compositores do romantismo. Vocês não vão se arrepender. Vão lá pelo menos para conhecer. Depois, se não gostarem, né, aí continuem ouvindo do mesmo jeito. Então, pessoal, aí algumas questões para vocês exercitarem, né, os seus amplos conhecimentos sobre a arte romântica, tá bom? Certo? Aí, ó, vocês podem obviamente congelar, né, a tela para poder resolver as questões. Vou voltar aqui, ó, questão 1, tem aqui o enunciado, a imagem, a pintura do, né, Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo. Depois aqui as alternativas para responder. E aí depois as questões 2 e 3. Basta congelar a imagem, resolver. Se tiver qualquer dúvida, venha tirar com o professor no horário de atendimento. Um beijo enorme, espero vê-los o mais rápido possível. Tchau, tchau.